Oi, gente linda, tudo bom com vocês? Aqui é a Cal e no vídeo de hoje eu vim indicar livros e contos de terror e suspense que estão disponíveis no Kindle Unlimited. Tem mais ou menos umas 15 indicações, mas tem algumas indicações, tipo duas de um autor, então assim, tem bem mais de 15. Mas são livros e contos, tá? Então eu separei por categoria, eu vou falar primeiro dos livros e depois dos contos, que são menos, que eu indiquei, e todos os que eu vou falar aqui eu já li e eu recomendo, tá, gente? Então todos que eu vou citar aqui eu já li, não tem nenhum que eu não li ainda, mas tô pensando em trazer um vídeo também falando sobre os que eu quero ler, que estão disponíveis no Kindle Unlimited, tá? O Kindle Unlimited, pra quem não sabe, é uma assinatura do Kindle, da Amazon, que você paga R$19,90 por mês, e você tem ali um catálogo enorme de livros pra ler. Porém, a gente geralmente aproveita para pegar ele na promoção, né? E agora teve na Book Friday. Ficou 3 meses por R$1,99. Então, assim, liberou pra geral. E eu consegui, fazia muito tempo que eu não conseguia. Acho que tinha quase um ano que eu não conseguia na minha conta principal. E eu consegui. Então, o Kindle Unlimited é isso. E ele é tipo um catálogo, tipo Netflix, de filmes, assim. E ele tem essa alteração. De vez em quando, alguns livros saem e outros entram. E eu fui fazer essa lista e vinha alguns livros, né, que eu já li, vinha na minha cabeça e eu pesquisava na Amazon. Eles não estão mais no Kindle Unlimited. Então, vive trocando ali os livros. Os contos é mais difícil sair, mas os livros troca com mais frequência. Alguns autores também permanecem os seus livros ali, é bem difícil tirar, mas um ou outro sai. Principalmente os livros, eu acho que mais de fora, os livros gringos. Mas, eu fui lá, pesquisei de novo, achei outros que eu já li, alguns eu não li no Kindle, mas estão lá e vim indicar pra vocês. Então vamos lá, a primeira indicação é Noiva Entre Túmulos, da Paloma. Eu tenho ele no físico aqui, eu peguei pra mim poder ler a sinopse pra vocês, mas ele está disponível no Kindle Unlimited, tá? Tem outros livros dela lá, mas como o foco aqui é terror e suspense, eu trouxe só esse aqui, porque os outros dela não são, mas tem outros livros da autora lá também. E eu trouxe Noiva Entre Túmulos pra indicar pra vocês. Ele é um livro de horror, então ele é um pouco diferente, mas aqui é a lenda da Noiva do Bonfim, que eu não conhecia, porque é do Belo Horizonte, se não me engano, mas que eu adoro livros com lendas urbanas, folclóricas, assim, e aqui a gente tem a lenda da Loira do Bonfim, né, que tem a Amélia, que é a personagem principal, e ela é bem confundida por um jornalista com a Loira do Bonfim, porque elas são bem parecidas, né, e esse livro se passa em 1940, então a Amélia aqui, ela é obrigada a se casar com um homem que ela não quer, porque os pais dela querem, né, porque nessa época tinha isso. Tem toda essa questão, a Amélia não quer casar, os irmãos dela também estão obrigando ela, e aí envolve esse jornalista também, tem toda uma questão ali, mas eu não posso falar muito da sinopse, porque daí eu tenho medo de dar spoiler. E o livro é legal você descobrir por conta própria o que vai acontecer. Então essa é a minha primeira indicação no Kindle Unlimited. Segunda indicação é O Casal que Mora ao Lado, da Shari LaPena. Na verdade, esse aqui eu fui atrás de outro livro que eu li no Kindle Unlimited. Esse aqui eu também li, mas um que eu li recentemente. Porém, ele já não tá mais no Kindle Unlimited, mas esse aqui tá. E eu acho que esse foi o primeiro livro que eu li da autora e eu adorei. Ele é um dos melhores pra mim. Então aqui a gente vai ter esse casal, né, eles marcam um churrasco, algo do tipo, com a vizinhança ali. Eu só sei que, gente, resumidamente, assim, porque eu li há muito tempo, eu não lembro muito, o bebê deles some, e aí fica essa questão toda, quem foi, e aí eles desconfiam de todo mundo. Os livros de Shari LaPena são todos assim. Você vai desconfiar de todo mundo, do vizinho, do pai, da mãe, dos tios, da avó, você vai desconfiar de todo mundo no livro, e geralmente os plot twists dela são muito bons. Até agora, um livro da Shari LaPena que eu li e não gostei, que foi O Último Jantar. Mas os outros eu gosto bastante, e esse também, então eu super recomendo, ele tá disponível no Kindle Unlimited, e os livros da Shari geralmente são mais curtos e super rápidos de ler, tipo uma Freida McFadden. Terceira indicação, Lugar Errado, Hora Errada. Eu também tenho ele no físico, mas como são indicações do Kindle, eu vou deixar a capa aqui. Esse livro é maravilhoso, perfeito, assim, sabe? Eu amei, porque ele é um livro que envolve um pouquinho, um quê ali de ficção científica, porque ele tem uma viagem no tempo. Eu acho isso super diferente, porque geralmente é muito difícil você ver um livro de suspense com esse tema, né? E aqui a gente vai ter uma mãe que ela presencia o filho dela cometendo um assassinato, e aí ela surta, ela enlouquece pra defender esse filho dela, ela acaba voltando no tempo. E aí ela vai tentar descobrir o que aconteceu, por que o filho dela fez isso, e ela vai descobrir tanta coisa, dá até dó da bichinha, ela vai descobrir tanta coisa que tá acontecendo por trás dela, por trás de tudo, que ela não tá sabendo, que é uma loucura só, gente. O plot twist é muito bom, o final é muito bom, eu adorei esse livro, foi 5 estrelas e eu li ano passado, foi um dos favoritos do ano passado, foi muito bom mesmo, e ele está disponível no Kindle Unlimited, então super recomendo. Aqui nós já vamos partir para 2 indicações por autor, porque eu vou falar
do Amaurício. Então, começando por Nova Jaguaruara. Eu li esse livro lá em 2018, 2019 e eu reli ele ano passado porque eu gostei bastante. Claro que na releitura eu descobri mais uns defeitinhos ali que eu não tinha visto desde a primeira, mas é um livro que eu gosto muito. Vai se passar em Nova Jaguaruara, uma cidade interiorana, então uma cidade pequena, afastada. E lá tem uma lenda, algo que acontece ali, que todo dia, às meia-noite em ponto, as luzes da cidade todas se apagam e fica 1 minuto apagada e só depois acende. Durante esse 1 minuto que as luzes ficam apagadas, ninguém pode sair de casa, porque quem saiu sumiu. Todo mundo que saiu não voltou para contar a história. Então ninguém sai. E aí vem uma equipe de fora da cidade grande para descobrir o que acontece, uma equipe que mexe com essas questões de luz, de energia, assim, para descobrir o porquê isso acontece, porque até então eles não acreditam nessa lenda que existe na cidade, sabe? Então eles vêm descobrir isso. Gente, esse livro ele envolve uma coisa que eu gosto muito nos livros de terror, que é uma questão mais religiosa, sabe? Então ele traz um negócio mais pesado ali. Mas são poucas cenas que tem, essas cenas pesadas, mas ele é uma questão religiosa, tanto que essa capa que tem aqui, que eu vou tirar pra vocês, é uma igrejinha na capa. Então eu li e super recomendo. E o próximo livro do autor é O Galinheiro, que também é um livro super brisado. Ele se trata de um casal que vai roubar a galinha, literalmente isso, vai roubar as galinhas do dono da fazenda lá grande, e acabam descobrindo coisas ali por trás, muito mais obscuras do que eles queriam. Eles só queriam uma galinha mesmo pra poder jantar, e eles acabam descobrindo coisas muito, muito bizarras por trás ali. E ele é um livro mais rápido, o Galinheiro ele é mais curtinho, mas os dois livros do autor são muito bons e eu super recomendo. Mais duas indicações por autora é Urutau e Irebu, da Larissa Brasil. Esses dois são livros continuações, né, um do outro, e vai ter um terceiro. E aqui a gente vai ter a investigadora Nanda Noronha, então os livros se passam com ela investigando as situações ali. E eu acho bem legal, porque o Urutau vai envolver sobre essa ave, que é o Urutau, né? Vai ter sobre uma coisa mais mística por trás, envolvendo ali na investigação, na história. E Irebu também, que na verdade Irebu, ele é o urubu mesmo nosso que a gente fala, urubu nosso aí de cada dia. E aí ele vai falar sobre essas aves, vai envolver, e o terceiro também tem uma ave, eu acho isso muito legal. Então são livros que a Nanda Noronha é uma investigadora e ela vai descobrindo, ela vai se envolvendo aí nas histórias, nas investigações, né? Ela tem seus problemas, seus traumas pessoais também. Então também vai sendo desenvolvido isso no decorrer das histórias. Então já indico logo os dois, porque você vai querer ler a continuação se você ler o primeiro. Eu recomendo demais, indico demais, eu gostei muito dos dois livros, mas meu favorito ainda é o primeiro, e agora ela já tá escrevendo, acho que já escreveu o terceiro livro e o último da trilogia, e eu estou super empolgada para ler. Mais uma indicação dupla é Legítima Defesa e Fome, da Isa Artagão. Eu amo os livros da Isa e eu li um conto, que o conto também vai estar aqui nas indicações de conto depois, que eu amei. Eu amo a escrita da Isa, é simplesmente maravilhosa. E aqui a gente vai ter Legítima Defesa, que é um livro de uma mulher que sofre abusos em casa do seu marido, né? Aí o que acontece? No título já diz, né? Acontece algo ali que ela precisa se defender e ela vai parar num tribunal pra poder, porque tudo que aconteceu ali e tal, enfim. É um livro muito bom, muito legal, tem bastante desse negócio de advogados, essa questão bem de leis brasileiras, de legítima defesa, dessas coisas assim, eu achei bem legal. Mas o meu favorito da Isa é Fome, que eu acho fantástico, porque é uma história bem criativa. Aqui em Fome a gente vai ter a Izzy, que ela é uma advogada, e ela tem uma fome diferente, que não é saciada só com um almoço, sabe? Ela precisa comer outro tipo de carne. Então, Rafael Monte sabe bem do que a gente tá falando. E aí, como ela é advogada, ela tá sempre ali no tribunal acompanhando, ela vai saber, ela sabe ali quem são, tipo, sabe quando o cara é incriminado por ter, sei lá, agredido alguém e o cara é solto? Aqueles bem vagabundo, bem lazarento mesmo? Ela vai se vingar. Entendeu? Então ela vai juntar o útil ao agradável, ela vai se vingar desses caras. Então ela é tipo uma vingadora que ela vai se vingando dessas pessoas ruins, desses homens ruins que fazem coisas ruins. Isso é muito legal. E ela vai encontrar um cara. Também tem umas questões pessoais meio estranhas e eles vão se juntar ali. E eu amo esse livro. Ele tem uma playlist maravilhosa. E aí ela tá fazendo tal coisa ali, é muito legal. Ela tá fazendo tal coisa ali, ouvindo tal música. E aí você vai ouvir a música. É muito bom. É muito bom. Durante a leitura do livro, sabe? É muito legal. Então eu super recomendo também esses dois livros. Bom, a próxima indicação aqui não é um nem dois livros, são vários. Eu vou falar o nome da autora, que é Cláudia Lemes. E basicamente 90% dos livros dela estão no Kindle Unlimited. Eu trouxe a indicação aqui de Medeia Morta, que foi o meu favorito do ano passado e ainda é o meu favorito da vida. Eu amo esse livro da Cláudia Lemes. Ele é o meu top 1 da Cláudia Lemes, assim.
E aí eu fui jogar ele no Kindle e tem todos os livros da mulher lá. Então, assim, eu vou citar os que tem lá que eu já li e que eu recomendo. Então nós temos Medeia Morta, Quando os Mortos Falam, Um Martini com o Diabo, que foi a minha leitura de junho, Eu Vejo Kate, Inferno no Ártico e a minha leitura de julho, que é aqueles que eu enterrei, que é o lançamento dela, já tá disponível no Kindle Unlimited. Então, esses 6 foram os livros que eu li, tem outros livros dela disponível no Kindle, mas esses foram os que eu li. E eu super recomendo, eu adoro a Cláudia Lemes, e os livros dela estão lá disponíveis no Kindle Unlimited, e eu super recomendo esses que eu citei, que foram os que eu li e o que eu vou ler agora, né, que é o lançamento dela. E assim, super recomendo, então 6 indicações aí, uma cacetada só, que é da Cláudia Lemes. Bom, então agora nós vamos falar dos contos que eu indico no Kindle Unlimited. Esses aqui eu vou falar o conto e vou falar a quantidade de páginas, pra vocês verem que eles são bem curtinhos mesmo, tem um aqui só que é um pouco maior, mas eu super recomendo, todos esses contos eu li também. E o primeiro é Depois de Quinta-feira, que inclusive foi a minha última leitura do mês de junho. Esse livro, esse conto é da Bruna Correia, e ele é um conto folclórico, ele vai tratar de uma lenda folclórica, que eu achei incrível, fantástico. E ele tem só 19 páginas, então ele é muito curtinho, ele é muito rápido de ler, maravilhoso, super recomendo. Então tem esse conto folclórico, essa história folclórica no meio do conto, bem rapidinho assim, gente, bem, sabe, rapidinho mesmo de ler. Mas assim, muito bom, super recomendo. Próxima indicação de conto é da Iser Cagão, que eu falei que ia estar aqui, que é A Pior Catástrofe. Também foi lido no mês de junho, e ele tem 18 páginas, ele é muito, muito bom. Vai contar a história de um grupinho ali que vai para um riacho, uma cachoeira, não sei, que é bem afastada assim. E aí a moça, acontece algo lá que ela resolve voltar a pé. E aí tem um corte desse acontecimento, e aí vai pro futuro, né? Ela vai contar o que aconteceu. E aí você vai ficar muito em choque, porque é uma catástrofe mesmo, que você não imagina. É uma coisa muito absurda, assim, sabe? Então eu super recomendo. Eu amo a escrita da Isa. Tem outras coisas dela lá no Kindle Unlimited também, mas eu ainda não li, então eu não trouxe recomendação pra vocês. Mas eu quero muito ler, porque ela arrasa. Eu adoro os livros dela. E os contos também são rápidos, frenéticos, mas são muito bons, sabe? Então, assim, fica a minha indicação aí de conto pra vocês. O próximo é do Jefferson, o nome dele é um pouco polêmico, que é Um Brinde Aquele Filho da Puta. Ele é bem curtinho, ele tem 14 páginas. O que eu gosto desse conto é o plot twist. Tipo assim, ele é muito bom, né? Vai contar a história de uma mulher que ela é casada, e aí ela descobre que o marido dela, ele é um assassino. E aí ela fica de cara, tipo, pô, tô casada com o cara tem tantos anos, e aí ela descobre que todos os assassinatos que estão acontecendo foi o marido dela que cometeu. E aí acontece algo, ela resolve fazer algo, e aí tem um plot twist. E depois disso, que eu não posso falar, porque é um conto de 14 páginas. Se eu falar mais alguma coisa, vou dar spoiler. Então, assim, gente, muito, muito bom. Eu já li todos os contos que o Jefferson tem, mas, infelizmente, só tem esse disponível no Kindle Unlimited. Então, assim, nossa, eu recomendo demais. A escrita do Jefferson é muito boa. E, assim, o plot twist desse livro, ele é tão assim que ele não sai da minha cabeça. Simplesmente, eu nunca mais vou esquecer esse livro, esse conto. Então, assim, muito bom. Próxima indicação, Aquilo que Me Devora. Esse conto tem 18 páginas. E ele vai falar sobre uma doença psicológica. Eu esqueci o nome, mas é uma doença que a pessoa se imagina como se ela estivesse morta. E aí é isso que vai acontecer nesse livro, nesse conto, né? Com a personagem principal, ela vai narrando o que tá acontecendo com ela, e ela tem essa doença, esse problema psicológico, e aí também tem um plot twist incrível, maravilhoso, e eu super recomendo, ele é bem curtinho também. Luzes de Emergência. Esse aqui, se eu não fizer um negócio de recomendação e não recomendar esse conto, eu não tô bem. Porque, assim, pra todo mundo eu recomendo esse conto. Ele é o maior que eu vou indicar aqui. Ele tem 75 páginas. Mas ele é muito bom. Ele conta a história de uma galera que tá num avião indo viajar. E aí o avião cai, né? E cai no Ártico. Então, assim, eles estão ali num negócio que não vai amanhecer, né? Continua escuro, sempre escuro, frenético ali. E sobrevivem poucas pessoas. E essa moça que sobrevive, eu não lembro o que ela é. Se ela é comissária de bordo, se ela é pilota, eu não sei, eu não lembro o que ela é, eu sei que ela sobrevive junto com os outros, mas começa a acontecer umas coisas muito macabras, umas coisas muito bizarras, assim, que ela começa a duvidar dela mesma, se ela mesma tá bem, ela não sabe, sabe? E aí no final, é muito bom o final desse conto, esse conto ele é muito, muito legal, muito bom mesmo. Eu não vejo tanta gente recomendando, ou às vezes de vez em quando ele aparece ali, mas ele é um conto maravilhoso, ele não sai do Kindle Unlimited, ele tá sempre lá. Então, assim, recomendo demais. Ele é o maior que eu vou falar aqui, mas mesmo assim, ele é muito bom, vale super a pena. E as duas últimas indicações são do mesmo autor, que é o Márcio Pacheco, que é O Necrotério,
que tem 42 páginas, e o nome já diz, né? O título já diz, é um cara que trabalha no necrotério, começa a acontecer coisas, né? Corpos que era pra estar na gaveta, não tá mais na gaveta, e aí começa a acontecer essas coisas. Eu achei esse conto muito bom, tá? Ele é um conto, tipo, que ele te dá medo mesmo, sabe? Como se você estivesse lá com o cara trabalhando lá no necrotério. Ele dá uns sustos, assim, na gente, uns sustos não, né? Mas ele dá um negócio tenso na gente ali, que é muito bom. O próximo conto também do Márcio Pacheco é O Espantalho, que tem 52 páginas, então também o título já diz. Os títulos são bem claros aí, é um terror com um espantalho, que simplesmente cria a vida e sai matando as pessoas. E aí é muito legal, eu lembro bem do final desse livro também, ficou bem marcado, assim. Então também super recomendo, então essa também foi uma indicação dupla. O Márcio Pacheco, ele tem mais muitos outros contos no Kindle Unlimited, mas esses foram os 2 que eu li e que eu vim recomendar pra vocês. Então, no fim, se eu não contei errado, foram 23 indicações ao todo de livros e contos aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Como eu disse anteriormente, todos que estão aqui, que foram citados, eu já li e eu recomendo demais. E provavelmente aí, talvez eu traga um vídeo falando dos que eu quero ler, que estão no Kindle Unlimited, que são bastante livros também que eu quero ler, tanto os livros gringos quanto livros nacionais. Tem bastante no Kindle Unlimited lá, então a gente aproveita que a gente pegou aí por R$99, né? E vamos ler. Mas foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das indicações de hoje, tá? Comentem aqui se vocês já leram algum desses, ou se vocês também têm alguma indicação lá no Kindle Unlimited para deixar pra galera aqui, tá? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Um beijo e até o próximo.